origem em 1989. Não há espaço nesse cenário para o chamado desenvolvimento social. Pouquíssimos têm muitos e há uma enorme concentração de renda e de riquezas. Repito, que eu já disse aqui algumas vezes, o Brasil fica entre os 2 países do mundo com a maior concentração de renda, ele junto com o Dakar. A maioria de nossa população, ou seja, quase 200 milhões de brasileiros, são os grandes prejudicados. Pobres, desempregados, trabalhadores, classe média, aqueles que vivem em situação de miséria absoluta. Nos países que foi implantado, países do chamado Terceiro Mundo, só aprofundou a crise, colocando milhões de pessoas na informalidade, na pobreza, na miséria, na total falta de esperança. O melhor exemplo bem próximo de nós é a Argentina. Todo mundo sabe a situação que se encontra, inflação de até 60% ao mês. Podemos lembrar também aqui a atual crise no Chile, onde ontem morreram 9 em relação à mobilização, às caminhadas, às passeatas pelas ruas da cidade, onde milhares de pessoas protestavam em relação ao regime de concentração de renda e também, ali ficou muito claro, os reflexos da reforma da Previdência adotada lá, onde se via que, e segundo os anúncios, milhares de aposentados e pensionistas, para não dizer milhões, recebendo metade do salário mínimo. Também o aumento do preço das passagens do metrô são elementos que contribuíram para esse movimento. Há outros, como aumento da desigualdade, desemprego, miséria, tudo isso, a questão da privatização da Previdência, e lá eles foram para o sistema de capitalização, que felizmente essa parte nós derrubamos aqui no Congresso, mas ficou aberto as portas para a capitalização. Um aposentado no Chile recebe em média meio salário mínimo. No momento são cerca de 10 milhões de filiados e mais de 170 bilhões de dólares aplicados no mercado especulativo ou em bolsa de valores Londres e Frankfurt. Há hoje no Brasil, senhores e senhoras, mais de 50 milhões de pessoas na informalidade e no desemprego, sem nenhuma proteção social. Quase 15 milhões estão na extrema pobreza. Isto é muito cruel. Em artigo publicado no Le Monde Diplomatique, o professor Maurício Abdala diz que, abro aspas, o complexo financeiro empresarial não tem opção partidária, não veste nenhuma camisa na política, nem defende pessoas. Sua atenção é tornar as leis e a administração do país totalmente favoráveis para as suas metas, ou seja, a expansão dos lucros. Prossegue. Assim, os donos do poder não querem um governo ou outro à toa. Eles querem a reforma trabalhista e da Previdência, a fim de que as leis do mundo do trabalho sejam favoráveis a eles, o congelamento dos investimentos públicos, o corte dos programas sociais, as privatizações e o alívio dos tributos para quem? Para os mais ricos. Senhores e senhoras, como eu disse antes, essa casa terá amanhã uma derradeira possibilidade de entrar para a história ao amenizar os estragos, os prejuízos da reforma da Previdência. Eu creio na consciência de senadores e senadoras, creio na sabedoria. Vossas Excelências, como eu, são de carne e osso, têm sentimento, derramam lágrimas, têm seus problemas pessoais que todos temos e familiares. Mas aqui trata-se de nós olharmos não para os nossos familiares, mas para os familiares do povo brasileiro. Peço com o maior carinho e respeito, vamos olhar para a nossa gente sofrida, que está lá fora, nas ruas, que não está aqui no plano piloto, mas está na periferia, está nas cidades satélites, está no interior desse nosso país, está nos campos, está nos recantos,
está nas palafitas, está nas favelas desse país. Senhor presidente, amanhã eu entendo que 6 pontos são fundamentais, que a gente aprofunde a votação e faça a mudança positiva desses pontos, e a mudança positiva é fazer emendas supressivas. Primeiro, a periculosidade, porque a PEC atual acaba com a possibilidade daqueles trabalhos em linha chamada periculosa, de alto risco, de se aposentar. Perdem totalmente, sem nenhuma transição. Eles só poderão se aposentar, embora trabalhem em área de alto risco, chamada periculosidade, somente depois de 40 anos de contribuição e 65 de idade. Hoje, se aposentassem hoje, pela lei atual, é 25 anos de contribuição. Idade mínima da aposentadoria especial. Onde está aí o problema? É que vincularam a idade mínima 15, 20 ou 25, conforme a categoria, a idade. Ora, não tem como tu querer que alguém tenha 15 anos de contribuição, mas 55 de idade, ou tenha 20 anos de contribuição e 60 de idade, ou mesmo 25 e chegue à idade de 60, e no caso aqui dos vigilantes, vai chegar a 65. A aposentadoria por invalidez também tem que mudar. Se alguém ficar aposentado por invalidez até outubro, se aposenta com salário integral. Se aposentar com invalidez a partir de novembro, vai se aposentar com a metade do salário. Calcule um cidadão, ele e a esposa, 2 filhos, ganha R$2.000, vai vivendo. A partir de novembro, ele inválido vai viver com R$1.000 com a esposa e os 2 filhos. Tempo de conversão especial em tempo comum. É uma conta simples, matemática. Hoje, pela legislação, se eu saio da área insalubre, penosa ou periculosa, eu levo comigo 40%. Se eu tenho 10 anos, vai valer 14%. Se eu tenho 20 anos, vai valer 28%. Isso também desaparece. Por isso que eu digo que a reforma atual, ela consegue retroagir para prejudicar. Prejudica o passado, o presente e o futuro. Senhores, eu faço também questão de alertar aqui pelos dados da Unicamp. A Unicamp esteve conosco em 2 audiências públicas, uma na CDH e outra também na própria CCJ. Eu tive a satisfação de presidir essas 2 audiências públicas. Ora, segundo eles, os números do governo para calcular o déficit estão errados. E aí eles dão 2 exemplos que eu achei muito simbólico. O governo, para calcular o déficit, não usou o fator previdenciário. O senhor que está me ouvindo nesse momento sabe que um dos maiores inimigos do trabalhador foi o fator previdenciário, que ele reduz muito o benefício. O governo fez de conta que todos se aposentassem com o princípio da integralidade sem o fator. Poucos escaparam do fator. Com isso, ele mostra que o gasto é maior e quando que o gasto foi menor, que foi pelo fator que se aposentaram. Pelo outro lado, isso na hora de ver qual o gasto. Na hora de recolher o dinheiro para a Previdência, ele fez outro equívoco. Ele fez de conta que o empregador não pagasse sobre o total da folha. E ele paga sobre o total da folha. É 20% sobre a folha. E ele fez de conta de que o empregador só pagava até 5 salários. Isso é o empregado que paga, o empregador não. Então, só esses 2 cálculos já mostram que tem erro nesse tal de déficit, e tivemos um debate nas 2 comissões com representantes do governo e da Unicamp. Em nenhum momento eles conseguiram, e nem disseram que a Unicamp está errada quando ela aponta, por exemplo, esses estudos. Enfim, senhor presidente, foram muitos dados e números que eu tenho nesse documento, que vai ficar nos anais da história, para que no futuro, quando for olhado tudo isso, as pessoas vão dizer, não, o Paim alertou, o Paim tinha razão. Um outro dado, senhor presidente, que eu quero aqui destacar, foi o trabalho da CPI. A CPI fez uma análise detalhada, demonstrou que o problema da Previdência é de gestão, de arrecadação, de sonegação, de apropriação indébita e perdão de dívida. Só de apropriação indébita, 30 bi por ano. Só combater isso, calcule 30 bi por ano,
quanto nós arrecadaríamos se todo ano tivéssemos, então, uma arrecadação somada com mais 30 bilhões. A CPI também constatou que em 20 anos, entre desvio, sonegação, dívidas, o montante foi de 6 trilhões em valores atualizados. Somente a DRU, desvinculação de receita da União, entre 2012 e 2015, foi retirado da Previdência, ali naquele tripé da Seguridade, 1,5 trilhão. O Refis, eu não queria nem entrar em detalhe, porque é quase com perdão de dívida, foi assegurado 143 bilhões. Só a sonegação, repito, 600 bilhões desaparecem todo ano. Ora, se você combate a sonegação, não é como dizem da dívida, porque a dívida, segundo o jornal O Globo e a própria Receita Federal, comprova que vai chegar esse ano a 3 trilhões de dívida dos poderosos com a União. Dados ainda do fim do ano passado, 2,5 tri, 2,415 bilhões, 2,5 tri, mas atualmente vai dar em torno de 3 trilhões. Aí diz alguém, a própria Receita diz, mas desse dinheiro, o que nós vamos conseguir recuperar é 45%. Eu arredondo pela metade já. Digo que consiga recuperar 50%. Olha que isso aqui não é um trabalho da CPI. Essa parte não. Receita Federal, publicada com o jornal O Globo. Digamos que recuperasse 1,5 trilhão. É bem mais do que aquilo que o governo quer arrecadar, tirando dos pobres, em 10 anos. Porque ele fala que em 10 anos vai arrecadar 800 bi. Aqui, ele arrecadaria, no mínimo, 1,5 trilhão. Que fosse em 5 anos, ou 6 anos, ou mesmo 10 anos, é 1,5 trilhão que arrecadaria e não precisaria massacrar os pobres como está se massacrando com essa reforma.